Olá, amados irmãos e irmãs buscadores da verdade aqui do canal Seguindo em Fé. Que a graça e a paz de Jesus Cristo sejam convosco. Detenhamo-nos por um instante sobre a palavra mais revolucionária já proferida pela boca do Cristo: Pai. No cenário austero e distante do judaísmo antigo, o Deus de Israel era o soberano, o inominável, o glorioso, aquele que residia em luz inacessível. Sua santidade era descrita pelo brilho puro do jaspe e sua justiça pelo sardônio vermelho. Para o povo, ele era o Todo-Poderoso, o Rei das Nações, o Juiz terrível, cujo trono emanava relâmpagos e trovões, sinais de sua justa ira. Mas então surge Jesus de Nazaré, e com ele uma intimidade que desmantela séculos de reverência temerosa. Ele não se dirige a Deus como um servo distante, mas como um filho unigênito. Qual é o significado dessa palavra Pai na boca de Jesus? Não é apenas um nome, mas a chave mestra que destranca os portões do reino, a própria essência de sua divindade e a totalidade de sua missão na terra. Preparem-se para mergulhar no mistério profundo da relação que sustenta o universo. Para compreender por que Jesus chama Deus de Pai, devemos primeiro entender que ele veio ao mundo com um propósito sublime: revelar o Pai. Cristo não é apenas um profeta, ele é a palavra de Deus em ação. As Escrituras nos revelam que o Filho não é uma criação tardia, mas que ele é o princípio da criação de Deus, o Alfa e o Ômega, que estava no princípio com Deus. O apóstolo João, em sua visão gloriosa, ouviu Jesus clamando que ele e o Pai eram um. Antes mesmo que este mundo viesse à existência, Jesus estava com o Pai, desfrutando de uma glória compartilhada. Quando o Filho declara: "Eu e meu Pai somos um", ele não está apenas afirmando uma unidade de propósito, mas uma unidade de essência, uma comunhão perfeita. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo estão em completo controle da história. O Pai tem a totalidade do conhecimento e da autoridade. Tão suprema é essa distinção que Jesus, o Filho do Homem, ao falar dos eventos escatológicos, declarou que o dia e a hora final ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. O Pai é a fonte primária de toda a autoridade e conhecimento. A paternidade, na narrativa de Jesus, implica em obediência e envio. Jesus não andava à deriva, ele era o enviado do Pai. Se a palavra apóstolo não é um título de privilégio, mas a expressão de um serviço missionário, então o próprio Jesus Cristo pode ser chamado de o enviado, apóstolo do Pai. Sua missão terrena era estritamente definida pela vontade daquele que o enviou. Durante todo o seu ministério, ele foi a testemunha fiel, e o Evangelho nos diz que ele nunca deixou de testemunhar sobre o Pai, chegando a declarar: "Eu vim para fazer a vontade do meu Pai". Após a sua ressurreição, a autoridade de Jesus manifesta-se em toda a sua plenitude. Recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra, demonstrando o perfeito alinhamento entre o Pai soberano e o Filho vencedor. Jesus é a fiel testemunha, o Amém, aquele cuja palavra é absolutamente confiável e que veio para desvendar o propósito divino na história. A revelação do Pai a nós, portanto, não é meramente um conceito, mas o próprio Jesus Cristo. É o Pai quem o revela como aquele que é santo, verdadeiro e o soberano dos reis da terra. Mas a revelação da paternidade de Deus não se limitou ao mistério da divindade. Ela se estendeu ao cotidiano da fé, ensinando-nos como nos relacionar com o Criador. Jesus nos deu o modelo definitivo de comunicação com o Eterno, o Pai Nosso. Neste ensinamento, ele nos instruiu a orar diretamente a vosso Pai Celeste. Esta é a essência da paternidade, a possibilidade de uma comunicação direta com Deus. Crucialmente, o termo Pai também está ligado à provisão.
Jesus repreendeu aqueles que buscavam a riqueza e o luxo como prioridade. Quando ele nos disse para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, ele estava falando sobre nossas necessidades básicas, como comida e roupa. A interpretação equivocada de que Deus daria tudo o que quiséssemos se fôssemos dedicados é derrubada pela verdade. Deus sustenta seus filhos, garantindo aquilo que precisamos para viver. O Pai não deixa faltar o essencial. Ele nos ama e este amor divino nos sustenta em todas as nossas necessidades. O deleite no Senhor faz com que os nossos desejos se alinhem com os desejos de Deus. E quando a nossa vontade se alinha com a vontade do Pai, então os nossos desejos se cumprem. É um ciclo de amor, fé e alinhamento. Chegamos ao ponto culminante, a cena que selou a compreensão da paternidade divina para a Igreja e para a humanidade. Após o sacrifício na cruz, a vitória sobre o pecado, a doença espiritual que nos mata e a ressurreição gloriosa, Maria Madalena encontra-se com o Mestre. Ela foi a primeira a vê-lo e a escutar sua voz. No momento em que o cristianismo foi fundado na realidade da ressurreição, Jesus confia a Maria Madalena a missão singular de anunciar a boa nova aos discípulos. Eis as palavras imortais, a separação definitiva entre a divindade de Cristo e a nossa condição adotiva. Jesus lhe diz: não me retenhas, pois ainda não subi ao Pai. Vai, porém, a meus irmãos e dize-lhes: subo a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. João 20:17. Nesta frase, Jesus faz uma distinção clara e poderosa. 1. Meu Pai, minha relação essencial e eterna. 2. Vosso Pai, vossa relação adotiva e redimida. Jesus é o Filho que tem a glória com o Pai desde antes do mundo existir. Nós somos os irmãos que, através da sua obra, somos convidados para o lar do Pai, para sermos herdeiros com Ele. A paternidade de Deus é para o crente a garantia de que, por meio do Cordeiro, fomos libertados de nossos pecados, constituídos reino e sacerdotes para Deus, e teremos a vida eterna. Chamar Deus de Pai, portanto, significa reconhecer a soberania, a onipotência, a justiça e, sobretudo, o amor eternal do Criador, que nos deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O relacionamento de Jesus com o Pai é em si o Evangelho. Ele nos convida a entrar pela porta da salvação, que é Ele mesmo, para que possamos compartilhar da intimidade de um lar eterno. Se o Todo-Poderoso e o Rei dos Reis se curva para ser chamado de Pai, então a nossa fé não está alicerçada no medo, mas na esperança e no amor. Pois Deus é amor, e Ele nos ama com um amor que permanece. Esta é a história, este é o mistério, este é o chamado. Que possamos viver dignos do nome, filhos do Pai. Amigos, a revelação do nome Pai por Jesus Cristo não é meramente uma ternura, mas sim a chave mestra para a nossa existência e o plano divino. Vimos que Cristo veio ao mundo com um propósito sublime: revelar a face e a essência do Pai. Ele não é apenas um profeta, ele é o fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira que recebeu toda a autoridade no céu e na terra, daquele que é a fonte de todo o poder. Essa paternidade, agora acessível, nos tira do medo e nos ancora na esperança triunfante. A grande distinção que encerra o mistério não é apenas que Jesus é Filho, mas que Ele nos convida a sermos irmãos no Pai. Quando Maria Madalena, a apóstola dos apóstolos, foi enviada, a mensagem foi clara: Ele sobe a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus.
Por meio do seu sangue, fomos libertados da doença espiritual do pecado e constituídos reino e sacerdotes para Deus. Esta é a nossa glória. Ter a certeza de que, apesar de toda a perseguição e toda a tribulação do mundo, a Igreja, a noiva do Cordeiro, é selada e protegida. A nossa vitória é garantida pela supremacia do nosso Senhor. O mundo e seus sistemas de luxúria e sedução, a Grande Babilônia, perecerão. O destino dos ímpios será o tormento eterno e a segunda morte. Mas para aqueles que foram fiéis até a morte, que se recusaram a amar mais o mundo do que a Jesus, a recompensa é inimaginável. O vencedor não apenas irá morar no céu, mas terá uma posição de honra e segurança, sendo feita uma coluna inabalável no santuário de Deus, e assentará-se com Cristo no seu trono. A vida eterna é, em sua essência, comunhão com Deus, e Deus é amor. Portanto, diante da iminência do retorno do Rei dos Reis, não podemos cair na apatia de Laodiceia, que se julgava rica, mas era pobre e miserável. A promessa de Cristo é que ele vem sem demora. Ninguém sabe o dia nem a hora. Esta é a hora da escolha. O tempo de oportunidade é agora. O Senhor nos exorta: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Devemos nos voltar para Ele, enquanto a porta da graça ainda está aberta. Que a luz da glória do Cristo ressurreto ilumine o seu caminho. Que você possa viver com a certeza de que, não importa o caos da história, o futuro já está selado e dirigido pela vontade daquele que está no trono. Se você reconhece o Cordeiro que foi morto como seu Salvador, você reconhece o Pai soberano como seu lar. Que você guarde essa palavra e persiga essa santidade, pois o convite final é: vem, Senhor Jesus. A revelação de que Jesus chama Deus de Pai é como se o Rei do Universo, que sempre foi um mistério inalcançável, tivesse entregue ao seu Filho unigênito um anel sigilar com o brasão real. Ao usar esse anel, o nome Pai, Jesus não apenas confirma sua identidade e autoridade inquestionável, mas também nos permite, através dele, tocar o mesmo selo, concedendo-nos, por adoção, o acesso à Câmara do Tesouro e à intimidade da Corte Suprema. Nos vemos por aqui, até o próximo vídeo, e que Deus o abençoe ricamente.